Olá, galerinha do Viajando pela Fisiologia, um grande abraço a todos vocês. Estamos iniciando o segundo vídeo do quadro Viajando pela Fisiologia Entrevista com o professor Dr. Bruno Vespasiano, conversando um pouquinho sobre as questões ligadas à obesidade e exercício e falando agora um pouquinho mais de crianças e adolescentes. Brunão, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Viajando pela Fisiologia. E uma pergunta para você. Nós sabemos hoje que a prevalência de crianças com excesso de peso e obesidade, ela tem aumentado nos últimos anos, não é isso? Sim. Qual que é a real importância da atividade física e do exercício nesse contexto de obesidade para crianças e adolescentes? Vamos lá. Fábio, prazer imenso, mais uma vez, agradeço a oportunidade. No contexto de exercício, né, a primeira coisa que nós, enquanto professores, temos que deixar claro para os nossos alunos, né, vamos pensar numa obesidade de forma geral agora, a gente tem que mostrar para ele que o exercício é um dos componentes que vai fazer total diferença no componente de saúde e no componente de qualidade de vida dele. O exercício é capaz de modular, né, o que a gente chama de capacidades e, consequentemente, vai ter essas capacidades sendo melhoradas, ele vai ter um impacto bastante positivo no campo da saúde. Então, essa é uma primeira questão. Hoje, dentro do contexto de treinamento físico, nós temos diversas vertentes em relação ao trabalho e a formas de fazer. Então, nós temos muitas estratégias. Obviamente qual que é a recomendação? Normalmente a gente pede muito para que o aluno demonstre, através da avaliação física, quais são as atividades que ele tem mais condição de fazer, se sente mais prazeroso em fazer, para a gente poder fazer com que esse indivíduo pratique exercício de forma sistêmica. Por exemplo, nós temos as estratégias de treinamento intervalado, que muito tem se falado, né? Mas nem sempre, dependendo do indivíduo, é uma estratégia efetiva. Por quê? Porque o indivíduo tende a não permanecer por muito tempo. E se a gente quer melhorar o quadro desse indivíduo, é importante que esse indivíduo permaneça no exercício por todo o tempo possível, pela vida. As pessoas sempre me perguntam em relação mas o que é melhor? Que tipo de treinamento? A grosso modo, o que a gente precisa visualizar? Basicamente, pensando no exercício, a gente precisa fazer combinações de exercícios que trabalhem do ponto de vista anaeróbio e de exercícios que trabalhem do ponto de vista aeróbio. Então, essa é uma sacada, porque aí eu não vou puxar. Até, inclusive, tem um estudo que saiu recentemente no New England, uma revista aí de bastante impacto na nossa área, falando... Uma das melhores. Uma das melhores, exatamente. A pergunta do estudo dizia exatamente assim: o que é melhor para o emagrecimento? Exercícios de força ou exercícios de resistência? E aí, após os autores fazerem todo o desenvolvimento de pesquisa, eles concluem de forma muito categórica: o exercício é um dos componentes que trata a obesidade e a combinação é um fator determinante. E aí, só lembrando, né, na língua inglesa, resistência não é tratado como nós tratamos no Brasil, né? Resistência no Brasil está ligado a treino resistido. Na língua inglesa quer dizer trabalhos aeróbicos, de forma geral, né? E aí, Bruno, você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante, porque, por exemplo, falando agora poderia ser um adolescente obeso que procura uma academia, e geralmente eu vou te dizer o que eu vejo na academia, seja um adolescente ou seja um adulto mais jovem, um adulto de meia idade. O sujeito obeso chega lá e, em termos de trabalhos aeróbicos, ele é colocado na esteira para caminhar. E não que a caminhada seja um tipo de trabalho aeróbico ruim, mas é que é o que ele consegue fazer na condição que ele tem. E que, portanto, se você precisar aumentar o volume ou se você precisar aumentar a intensidade, em geral você não vai ter sucesso. Por quê? Porque o sujeito não tem condição neuromuscular de sustentação para fazer uma caminhada num período mais longo ou fazer uma caminhada, por exemplo, usando a inclinação da esteira ou com as passadas mais largas, né, aumentando aí um pouquinho a intensidade, e que, portanto, ele tem uma deficiência neuromuscular bastante importante. E aí outra
trabalho resistido seria um fator importante para, primeiro, aumentar essa força muscular, e aí, sendo combinado com os trabalhos aeróbicos, eu teria mais sucesso nos trabalhos aeróbicos, não é isso? Perfeito. Inclusive, Fábio, se você me perguntasse hoje, pode ser que amanhã ou depois eu mude, mas se você me perguntasse hoje, pensando numa ordem, até visto as adaptações fisiológicas que nós temos, né? Isso é bem esclarecido, que nas primeiras semanas de qualquer treinamento a gente vai ter as adaptações neurais aparecendo num primeiro momento junto com a capacidade de força. Para o indivíduo obeso, inclusive do ponto de vista de segurança, as atividades de força são mais recomendadas no primeiro momento, até pelas questões do desconforto, como você bem falou. Às vezes o indivíduo que tem obesidade de maneira bastante acentuada, ele não consegue efetivamente permanecer no exercício com característica aeróbia por muito tempo. Então o exercício de força é uma estratégia interessante, e fazendo um link com a escola, visto que a gente comentou que na medida que as crianças vão crescendo, se desenvolvendo, tende a ocorrer uma evasão da educação física escolar, é uma estratégia também que o professor que está atuando na escola, que tem um papel fundamental nessa conscientização, nesse trabalho de fazer o estímulo de hábitos saudáveis para as crianças e os adolescentes, o professor dentro da escola ele pode e deve fazer trabalhos dentro do seu contexto que priorizem também a capacidade de força, no sentido de tornar-se a aula mais motivante, a aula mais atraente, no sentido de fazer com que o aluno participe da aula. E, obviamente, né, que se você me pergunta, mas Bruno, a escola traz benefício, por exemplo, assim como uma academia, a gente teria que analisar essa questão assim de maneira bem aprofundada, mas se não traz os benefícios fisiológicos, por exemplo, pode trazer os benefícios psicológicos no campo da motivação. Então o professor tem que estimular. E a partir daí, por exemplo, eu estimulo o aluno dentro do ambiente escolar e faço com que o aluno permaneça depois de um programa de exercício na academia, às vezes comigo mesmo, num trabalho paralelo. Então é legal. E é importante a gente visualizar, porque, professor, às vezes, o que eu tenho observado? Que, infelizmente, a gente erra na hora de conduzir, porque a gente pensa num processo multifatorial, a gente pensa que são vários fatores associados ao tratamento, e aí a gente vai lá e põe o indivíduo na esteira. Às vezes, para o indivíduo e para o adolescente também, tudo que ele menos quer é ficar pendurado na esteira. E até vou dizer o seguinte, né? Não estou dizendo que é esteira, nós não estamos dizendo, entenda bem, galera, que é ruim. O que nós estamos dizendo é o seguinte: o obeso chega, ele é orientado a fazer caminhada na esteira em termos de parte aeróbica. E por que ele não é orientado a fazer outros modelos? Talvez porque ainda não entendemos de forma mais ampla essa questão da obesidade. Então não é que ele deve ir fazer só musculação, ele até pode fazer o aeróbico, mas ele tem que fazer um paralelo de um trabalho, vamos dizer assim, de aumento da força muscular, e que isso pode também ser trabalhado, inclusive, na aula de educação física escolar. A aula de educação física escolar, claro, tem as atividades esportivas, tem as atividades de socialização, mas eu também posso, com vários modelos de exercício, não é, Bruno? Incorporar a melhora da força, da endurance muscular e também da função aeróbica na minha aula de educação física. Perfeito. Inclusive, eu vou fazer aqui uma lembrança. Durante o nosso projeto de doutorado, a gente fez exatamente isso. A gente propôs um programa de exercícios dentro do ambiente escolar e, basicamente, esse programa de exercício tinha como componente os trabalhos de força, resistência, velocidade, agilidade, através de atividades esportivas também, assim como através de jogos e através, a gente brinca muito, né, com os circuitos. E o que nós fizemos? Nós controlamos durante 52 semanas, quase um ano, crianças com excesso de peso, sobrepeso e obesidade. E é importante aí lembrar para os internautas que acompanham o canal, a obesidade é linkada ao aumento de gordura excessivo, o sobrepeso pode ser um dos outros componentes da composição corporal, tá? Massa muscular, por exemplo. E o que a gente fez? A gente trabalhou com crianças excesso de peso e sobrepeso já aí no sentido, né, de classificação de IMC, por exemplo, crianças com obesidade 1, crianças com obesidade de nível 2,
E depois de um ano, a gente foi reavaliar essas crianças. Todas as crianças que participaram dos programas que nós propomos, onde tinha capacidades de força, resistência, nós adaptamos como se fosse para a galera entender, basicamente, a gente adaptou trabalhos que a gente vê normalmente no personal, trabalhos que a gente vê em academia, a gente levou para dentro de escola. Além de ter um componente de motivação, porque as crianças gostavam daquelas dinâmicas e que tinham desafios, eles treinavam as capacidades sem observar, sem perceber que eles estavam treinando. E aí o que a gente fez? Quando a gente reavaliou, essas crianças diminuíram as questões, os índices relacionados à obesidade, melhoraram força, melhoraram potência, melhoraram força de membro inferior, melhoraram força abdominal. Então eles tiveram um ganho bastante significativo. E o que a gente mostrou depois? Que dentro da escola, se nós fizermos um trabalho de aula organizado, e aí eu vou longe aí de causar polêmica, né? Mas aí a gente precisa pensar nos componentes um pouquinho, de repente, do treinamento, de organização, e não simplesmente ir para uma aula o que eu vou fazer hoje? Hoje é uma brincadeira, tá bom. Isso faz parte, óbvio. Mas se a gente organizar um pouquinho a dinâmica de aula, a gente consegue observar benefícios em uma população que está caminhando para cada vez mais desenvolver a obesidade e que já tem de maneira bastante acentuada. Então é bem por aí. Isso que o professor Bruno está falando, nós poderíamos nomear assim: toda aula, não importa se é na academia, não importa se é no personal, não importa se é na escola, existe a parte técnica e existe a parte pedagógica. Então isso que você está falando de organização é a parte pedagógica. Olha, se você pegar um atleta de alto rendimento, a periodização tem uma parte técnica, que seria a fase lá por exemplo, a fase específica, a fase básica, a fase geral, fase específica, e obrigatoriamente existe a parte pedagógica. Então veja, até na educação física escolar vai ter a parte mais técnica, mas também vai ter a parte, vamos dizer assim, de organização. E acho que é isso que você está falando. Acho que o que falta um pouquinho às vezes é o profissional entender como organizar e como colocar esta organização em prática, que faz parte da vida, não é, Brunão? Perfeito. E esse apelo na organização é importante porque se a gente pensa que nós, profissionais de educação física, temos o exercício enquanto ferramenta, então a gente precisa cuidar dessa ferramenta, e se a gente entende que a gente precisa cuidar desses indivíduos, a gente precisa fazer com que a nossa organização aconteça, porque em qualquer ambiente, Seschini, se a gente for ver em qualquer ambiente, o que o nosso aluno vai buscar? Se é uma pessoa que tem obesidade, e se é uma pessoa que já de repente está caminhando para o desenvolvimento de outras doenças relacionadas à obesidade, o que ele mais quer? Ele quer o resultado. Exato. E se a gente não organizar, e isso começa, galera, desde as aulas na educação física escolar. Agora é um puxãozinho de orelha, no sentido de, se nós não organizarmos isso desde a base, esse aluno que já vem com esses fatores associados de tecnologia, segurança, diminuição de exercício, hábitos irregulares na alimentação, então o cara come muito alimento industrializado, né? Nós temos a moda dos fast foods ainda, muito da cultura americana, tá? E aí o que acontece? E se a gente não organiza isso, o aluno na frente ele não observa o resultado. E se ele não observa o resultado, o adolescente também tem. Se ele vai, mas o que eu vou fazer aqui? Eu venho para uma aula, mas e aí? Então, que já é um fator de complicação. Exato. Então, tudo isso é importante. Então, eu tenho que coordenar, tenho que organizar no sentido de propor o resultado à frente. Essa é a sacada. Bom, então eu queria agradecer aqui esse bate-papo, segundo vídeo da série Exercício e Obesidade em Crianças e Adolescentes com o professor Bruno Vespasiano. E no próximo vídeo, o professor Bruno Vespasiano vai falar um pouquinho mais, dar exemplos de como na escola você pode melhorar a força, a resistência muscular dos adolescentes. Beleza, galera? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!